Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer flor do campo. Fácil e muito linda. Você vai gostar de fazer. E hoje, no meu canal, tem uma novidade. Quem ficar até no final vai ganhar esse risco aqui. E na descrição ali, tem as cores completas, todo o material que eu usei para fazer esse arranjo, tá bom? Então, fica comigo até no final, aproveitando. Já se inscreva, se você não é inscrito, ative o sininho que sempre terá novidades para vocês. E aqui eu vou começar pelo fundo, tá? Eu sempre gosto de começar os meus trabalhos pelo fundo, porque eu acho que fica muito mais fácil. Aqui, ó, fica muito mais bonito, se encaixa bem. Até dá pra fazer o fundo depois, mas dá muito trabalho, fica mais trabalhoso, tá? Então, aqui com o pincel número 10 e uma misturinha de sépia com verde oliva, eu vou escurecer aqui, tá? E já vou clareando aqui, ó, pra cá. Já venho só com a sujeirinha no pincel, tá? Ó. E vou fazer esse fundo no meu trabalho inteiro. E assim, depois esfumaciar bem esse fundo no tecido. A parte do fundo fica dessa maneira. E agora, a gente vai fazer as folhas, tá? Nessas folhas, eu vou usar 3 cores: verde grama, verde pistache e o verde kiwi. Então, eu começo pelo verde grama. Aqui eu já venho um pouquinho com o verde pistache. Faço uma união nessas duas cores. E aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do verde kiwi, ó. Vou para outra folhinha, o lado que é mais escuro, eu faço com verde grama. Preenchendo bem a trama do tecido, para o trabalho ficar bem bacana, bem bonito. Trago até aqui e já venho com o verde kiwi, com o verde pistache, perdão. Preencho esse lado aqui com pistache. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais de grama. E continuo com verde pistache. Faço a união aqui dos dois. E já venho com o verde kiwi aqui embaixo, ó. E dessa maneira eu vou pintar todas as folhas, tá? Já venho pra essa daqui, passo o verde grama. Sempre tampando bem a trama do tecido. Um pouquinho mais de verde grama aqui. Agora, eu venho com verde pistache, faço a união aqui, ó. Eu tô usando o pincel número 6 agora, da 421. E agora, eu venho com verde pistache, com verde kiwi, ó. Dessa maneira, nós vamos pintar todas as folhas. Agora, com aquela misturinha que a gente fez para fazer esse fundo aqui de sépia com verde oliva, eu venho com bem pouquinha tinta no pincel e vou dar, ó, sombra entre uma folha e outra. Aquela sombra que uma folha faz na outra,
a que tá por cima faz sombra naquela que tá por baixo. Então, ó, dessa maneira aqui, eu dou também profundidade ao meu trabalho. Ó, aqui só um pouquinho e dou uma escurecidinha aqui. O trabalho pode ser simples, mas ele pode ter muita beleza. E é nos pequenos detalhes que a gente enriquece o trabalho, tá? Então, ó, com a tinta de um lado só do pincel, eu venho, ó, e dou uns toquezinhos também. Aqui eu vou escurecer aqui, porque essa folha faz sombra nessa aqui, ó, tá? Ó, deixa um pouquinho mais escuro. E já faço aqui também, ó. Olha como que ressalta uma folha da outra, tá? Ó, passo essa misturinha e esfumaceio. Se foi demais, já pega um pouquinho do verde kiwi, que foi o que a gente usou aqui, e faz a união certa. Venho com mais um pouquinho daquela mistura e só dou algumas pinceladinhas, ó, na folha, tá? Ó. Aqui eu vou fazer uma dobrinha. Só aqui, mais um pouquinho. E já limpo. E as folhas ficam dessa maneira. Agora, vamos fazer a flor do campo. Eu já adiantei essa daqui pro vídeo não ficar muito extenso. Essa daqui eu vou fazer no mesmo tom e a gente vai usar as seguintes cores. Tutti Frutti, rosa candy, rosa bebê, pink, coral e um pouquinho do rosa escuro, tá bom? Primeiro, eu venho com o Tutti Frutti e vou preencher ela toda, ó, com essa tonalidade. Eu vou deixar só esse miolinho aqui sem pintar e vou preencher ela toda. Depois de preencher ela toda com o Tutti Frutti, eu pego um pouquinho do rosa chá, uma pincelada do pink e uma pincelada do coral. Misturo essas três cores. Eu gosto muito de fazer misturas, inventar outras cores, tá? Pra ficar essa tonalidade aqui, ó. E venho aqui, ó, no meio das pétalas, puxando pra cima e pra baixo, ó. Eu não chego essa cor até lá, no miolo, e nem chego com ela totalmente na beirada, tá? E vou fazer em todas as pétalas, ó. Vou deixar aqui a divisão dessa, e aqui no meio, ó, eu vou fazer esfumaceio pra baixo e pra cima também. Deixo a ponta da pétala já mais clara. Aqui vou fazer a sombra dessa pétala em cima da outra, ó. Escureço aqui por baixo um pouquinho também, mas não chego com essa mistura lá em cima. Aqui eu vou passar um pouquinho mais. Mas não chego com essa mistura lá no miolo. E venho aqui, ó, vou escurecer essa daqui um pouquinho mais. Limpo o pincel. Agora, eu venho com rosa candy, puxando, ó, a tinta de lá de cima pra baixo. Tem flor do deserto de várias cores, eu quis fazer num tom rosado, mas tem de várias cores e são lindas. Essas flores têm uma delicadeza incrível, ó. Esfumaceio. E vou fazer isso em todas as pétalas, ó.
Posso deixar um pouquinho de relevo de tinta ali, não tem problema, depois que secar ela vai sumir. E faço isso em todas as pétalas, ó. Depois de passar o rosa candy em todas as pétalas, eu venho com um pouquinho do rosa escuro. E vou só fazer a sombra na pétala que tá por baixo, ó. Aqui eu circulo a pétala dessa flor, que vai estar por cima dessa. Venho aqui e dou uma circulada também. E aqui, ó, faço a sombra dessa pétala. Posso passar aqui um pouquinho em cima, ó, com pinceladas assim. Venho aqui também. E aqui, ó, eu dou umas pinceladas. Com bastante cuidado, reforço a dobra aqui, ó. Dessa maneira. Agora, vamos fazer a parte do miolinho, tá? E aqui a gente vai usar 4 cores: amarelo ouro, amarelo limão, um pouquinho do verde pistache e bem pouquinho do siena natural. Só para dar esses toquezinhos escuros que tem no pólen aqui da flor. Acho que é pólen que chama, né? Então, vamos lá. Eu passo um pouquinho de amarelo ouro aqui e dou uma esparramadinha, dessa maneira. O verde pistache, eu vou passar exatamente aqui, ó. Pego um pincel menor, aí venho com o amarelo limão, aqui, ó. Dando uma saliência nesse miolinho. Volto com o verde pistache aqui por baixo. E novamente, dou uma claridade aqui por cima com o amarelo limão. Pego o pincel zero, o amarelo ouro levemente diluído, tá? E venho, ó, puxando os pelinhos. Posso fazer também com o amarelo limão. E vou puxar vários. Dessa maneira. Agora, eu venho com uma pincelada do limão e do amarelo ouro e vou... Porque cada um desses pelinhos que a gente puxou tem como se fosse uma cabecinha, ó. Com o siena natural, com o pincel levemente sujo, eu vou vindo de um lado, ó, e dando uma pinceladinha. Em alguns, não precisa ser em todos, não. Aqui eu vou dar uma escurecida também nesse
miolinho. E agora, eu venho com um pinguinho do rosa candy bem na pontinha do pincel, só pra dar luz. Ó, em alguns. E aqui também dou uma pinceladinha. É dessa maneira que fica o miolinho. Agora, vamos para essa flor aqui. Nessa flor aqui, eu quero ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou preencher todas as pétalas com o rosa candy, ao invés de usar, como eu fiz nas outras, o tutti-frutti, tá? O fundo dessa daqui, então, vai ser todo no rosa candy. Então, vamos lá. Vou preencher ela toda, deixando o miolo. Chegando essa tinta quase lá no risco, ó. Ela tá de frente, então, por isso, eu quero ela um pouquinho mais clara, tá? Então, preencho ela toda aqui. Preenchi toda a flor. Quem quiser fazer pétala por pétala, até pode. Essa daqui eu não ensinei a fazer assim, porque ela é uma flor fácil de fazer. Então, não tem necessidade de fazer pétala por pétala. Dá pra fazer todas ao mesmo tempo. Basta me acompanhar, seguir os passos certinho, ok? Então, agora, eu venho com rosa chá, um pouquinho do pink. Pego junto e venho fazendo aquele mesmo processo que eu fiz nas outras, ó. Só que vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, eu dou uma pincelada porque essa pétala, ela tá meia, não dobrada, né? Faz aqui um pouquinho mais escuro, essa também, aqui, ó. E vou fazendo a sombra de uma pétala já em cima da outra, ó. Dessa maneira. Depois de fazer isso, eu faço uma mistura de rosa candy com o branco e vou trazer essa mistura aqui, ó. E vou desenhando a minha pétala, o mesmo processo que eu fiz nas outras duas. Ó, em alguns lugares eu dou uma pinceladinha pra dentro. Aqui eu já vou deixar um pouquinho mais claro, por causa do movimento que eu falei que a pétala faz. Venho aqui, ó, e vou preencher todo esse espaço que eu deixei aqui bem pouquinho, né? Não cheguei com o tom de rosa candy perto do risco nessa daqui, porque eu queria, como eu disse, eu queria ela bem mais clara, ó. E vou preencher todo esse espacinho. Pincel número 6. Esse pincel que eu tô usando, ele tá sem corte, então ele tá bem macio, não é gasto, né? Então, ele tá bem macio.
e vou preencher pétala por pétala, fazendo aquele mesmo processo. Tem várias maneiras de pintar essa flor. Eu tô fazendo de uma forma bem simples. Para quem tá começando nesse processo maravilhoso que é a pintura em tecido. É muito gostoso. Então, acompanhe aqui no canal que vai ter, mais pra frente vai ter outras maneiras de pintar e muitas outras coisas também, tá? Então, preencho aqui tudo. Aqui também eu posso vir, eu dar uma clareada. Aqui faltou tinta, porque tem uma dobrinha. Então, eu venho com rosa, ó. Pra mim poder fazer a dobrinha. E agora, com esse tom que eu misturei, eu faço a dobrinha aqui da pétala. Dessa maneira. Aonde que eu ver que há necessidade, que eu quero jogar um pouquinho mais dessa cor, ó, eu posso jogar, tá? Deixando marquinhas mesmo, tá? Não tem problema, ó. Aqui vai ser um pouquinho mais escuro, como eu falei. E volto com aquele tom claro, onde eu quero que fique mais claro, ó. Agora, vamos para o miolo. O miolo aqui é o mesmo tom, a mesma cor que eu fiz os outros. Então, eu começo pelo amarelo ouro. Esse eu vou fazer um pouco maior. Venho com esse tom de rosa cante com branco e dou essa amareladinha com pincel sujo, que é pra ficar assim mesmo, meio amarelado, aqui por fora, ó. Reforço com amarelo ouro. Vou puxar um pouquinho mais pra cá esse amarelo. Venho com o verde pistache. Amarelo limão. Um pouquinho mais do limão. E assim, como eu fiz na outra flor, vou puxar vários pistilos. Em alguns lugares, venho com um pouquinho já do amarelo limão, ó. Sempre com a tinta bem na pontinha do pincel. Dessa maneira. E agora, vou fazer a pontinha deles. Com amarelo ouro. Vou fazer batidinhos, ó. Não precisa ser redondinho, não. Se
Se a gente buscar na uma imagem de referência, eles não são bem certinhos. Então, uns fica redondinho, outros não. E é essa beleza da flor, tá? Ó, aqui a gente, como tá de frente, vamos fazer um pouquinho a mais e maior, né? Agora eu venho com o amarelo ou limão, ó. Em alguns, tá? Onde que vai pegar um pouquinho da luz. Venho com um pouquinho do siena natural. E vou dar uma leve pinceladinha, ó. Também em alguns. Dou uma pinceladinha naquela mistura de rosa candy e branco e venho, ó, dando luz em alguns. E a nossa flor fica dessa maneira. Agora, vamos para a pintura dos botões e vamos usar as seguintes cores: verde grama e verde oliva. Então, eu faço essa parte aqui, primeiro. Tinta de um lado só do pincel, eu coloco ali e puxo. Do outro lado, venho e faço a mesma coisa. Coloco a tinta e puxo. E aqui no meio também, ó. Com o verde pistache, só na quininha do pincel, ó, bem na quininha do pincel, tô usando o pincel número 6 agora, eu venho aqui, ó, e dou claridade. Novamente, com tinta só na quininha do pincel. E vou no próximo. Faço primeiro essa parte aqui de baixo. Coloco tinta aqui, dou uma meia volta e puxo lá pra cima. Do outro lado, a mesma coisa, deposito a tinta ali, faço uma meia volta e puxo a tinta lá pra cima. Aqui embaixo, deixo a tinta, ó, e vou puxar novamente lá pra cima. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais fechado. Tinta na quininha do pincel. E aqui também, ó. E com a mesma mistura de verde grama e verde oliva, eu vou unir esse botão lá na minha flor. Dessa maneira, ó. Esse daqui vem aqui, ó. E vou unir ele aqui. Com um pouquinho do verde pistache, ó, posso dar luz no talinho, puxar o talinho dessa outra folha, vim aqui, ó, um pouquinho só do verde pistache
ó. Aqui, ainda nesse botão, eu venho com um pouquinho do Tutti Frutti e vou fazer a rosinha que tá vindo lá de dentro, ó. Um pouquinho também do pink, porque ela tá no botão, então ela tá mais escura, um pouquinho, ó. E faço ela lá dentro. Bem pouquinho aparecendo. Essa daqui também, ó, só um pouquinho. Aqui no outro botão, vou fazer a mesma coisa. Agora, pego um pouquinho do verde oliva e só finalizo aqui, ó. Com um pouquinho do kiwi, ó, eu vou dar um pouquinho mais de luminosidade para esse botão. Dessa maneira. Aqui, eu vou dando finalização, fazendo o talinho aqui da flor de maneira bem fácil. Ó, só com o verde oliva e um pouquinho do verde grama, faço os talinhos, já liguei esse botão aqui. Venho com mais esse talinho que é da outra flor. Deixo mais escuro aqui a parte de baixo. Pego um pouquinho do verde pistache. E dou um pouquinho de claridade, ó. E dessa maneira, fica o trabalho pronto. Com aquele restinho de verde, eu dei apenas pinceladinhas assim, para dar um acabamento melhor. E dessa maneira, fica o trabalho pronto. Um trabalho bem fácil, para quem tá começando. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima. E aproveitem o risco.